Olá pessoal, estamos aqui no nosso próximo vídeo, dando sequência ao nosso estudo sobre o conjunto dos números inteiros. Então no vídeo anterior nós vimos um pouco da ideia de números inteiros e também o que são esses números inteiros e sua representação na reta numérica. Então agora nós vamos dar continuidade. Então primeiramente vamos dar uma passada aqui na atividade que a gente está respondendo, que a gente está estudando, porque o prazo dela se encerra em breve, tá bom? Então aqui é a nossa atividade. Por favor, vocês leiam essas orientações direitinho para não fazer atividades a mais do que é solicitado. Então dentro desta atividade, nós temos aí tudo que é para ser feito, tá? Então ontem nós estudamos aqui as páginas 32, 33 e 34 e somente a atividade 1 e 5 da página 35 vão ser resolvidas. Aqui são orientações a respeito de tudo aquilo que a gente falou, tá? É bom dar uma lida para a gente entender que os números positivos têm sinal de mais e os negativos têm sinal de menos, tá? Também vimos aqui as páginas 36 e 37 e iríamos responder apenas as questões 1 e 4 da página 38. Também temos aqui algumas orientações. Então hoje nós vamos dar seguimento com outra parte, estudando as páginas 39 e 40, para responder aqui as questões 2 e 3 da página 40 e também estudando sobre as páginas 41 e 42 para responder as questões 2 e 6 da página 43. O restante fica para um outro vídeo, tá bom? Então a gente vai ver aqui algumas coisas das páginas dos nossos livros para a gente dar continuidade. Olha, perdão. Aí na página 39 do livro de vocês, nós temos aqui o capítulo 3, o módulo de um número inteiro. Tá? Já começa com uma situação onde Clodoaldo e João, que moram na mesma avenida, como vocês podem ver no esquema aí do desenho, tá bom? E todos os dias eles se encontram no clube do bairro para praticar atividade física. Então vocês percebem aqui onde está localizado o clube desse bairro, tá? E ele se encontra aí. Então nesse esquema, as marcações em B e A são as casas dos amigos, Clodoaldo e João. O ponto O indica a localização do clube, a origem aqui, o centro, o clube que eles se encontram. Ponto A localiza a casa de Clodoaldo, como vocês podem ver aqui, tá? E vocês observam aqui uma distância de 6. E o ponto B, a casa de João, e também uma distância de 4. Então a gente vai aprofundar nisso, estudar o que é realmente essa parte de módulo de um número inteiro. Olha, o que eu tenho aqui? Uma reta numérica para representar aquele esquema lá do bairro, né? Dos amigos. E aqui a gente tem o ponto O como se fosse o clube e os pontos A e B, a localização deles. E aqui nós temos uma reta numérica inteira, como a gente viu na aula anterior, que à direita do zero fica os números positivos e à esquerda os números negativos. Mas vocês percebem aqui, tá? Onde está escrita a palavra distância, mesmo sendo por sentido de um lado aqui, né? E o outro para o outro, todos os dois são positivos. Por quê? Não existe distância negativa. Então, eu trouxe aqui também, destacado aqui, como vocês podem ver o número 6 em vermelho, que o meu livro apresentou um pequeno probleminha, tá? Por exemplo, a distância entre a casa de Clodoaldo e o clube é de 6 unidades. Na verdade, o que fala lá anterior é que Clodoaldo está no ponto A, né? O livro falava 4, mas na verdade são 6. Dizemos então que a distância do ponto A em relação ao ponto O é dada pelo número 6. Está aqui essa distância, como vocês podem observar. Tá? Então o 6 aqui foi só para corrigir um erro do livro. Não sei se o de vocês já estão corrigidos, porque esse meu é um modelo que veio para a gente escolher. É uma espécie de análise. E algumas correções eles fazem, outras não. A distância entre a casa de João e o clube é de 4 unidades. Dizemos então que a distância do ponto B em relação à origem, o ponto O, é dado pelo número 4. Então, distância mesmo, sempre positivo. Então, o que seria esse módulo? Exatamente essa ideia da gente ter aí esses números positivo e negativo. Só que, como vocês podem ver aqui, na definição que tem no livro de vocês, tá?
chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro, a distância ou afastamento desse número até o zero. Então isso aqui é o módulo, a distância desse número até o zero. Às vezes a gente vai chamar de módulo, às vezes a gente vai chamar de valor absoluto, mas se trata da mesma coisa, tá? Então o módulo é representado por duas barrinhas. Como vocês podem ver aqui, o módulo de zero é zero, tá? Ó, observe que o zero não tem sinal nem de mais nem de menos, como eu falei na aula anterior. Ele é um número neutro, ele é a origem, ele é o centro ali. Ele não é nem positivo nem negativo. O módulo de mais 6 é 6. O que significa isso? Que a distância do número mais 6 até o zero é 6. Tá? O módulo de menos 4 é 4. Significa que a distância do menos 4 até o zero é também de 4. Vocês observam que tem aí 4 marcações nessa distância. Então, gente, fácil. O módulo de qualquer número inteiro diferente de zero é sempre positivo. Tá? Então, módulo de menos 40, por exemplo, eu quero saber qual a distância do menos 40 até zero. A distância é simplesmente de 40. Então, o módulo ele é essa distância. Então, a distância é sempre positiva. Então, encontrar o módulo de um número é somente isso. Saber qual a distância dele até o zero. Então, o módulo de mais 40 também é 40. Tá? Então, nós temos aí essas informações sobre módulo. Além do módulo, tá? Nós temos também os números opostos ou simétricos, que tem a ver com o módulo. Tá? Observe aqui o mais 2 e o menos 2. Quais foram os módulos dele? 2 e 2. Tá? Observe aqui o menos 3, módulo 3. O mais 3, módulo 3. Então, está aqui a informação que a gente precisa para entender o que são números opostos ou simétricos. Tá? No livro de vocês tem tudo explicadinho, basta saber ler, saber observar e entender. Dois números inteiros que estão nessa condição são chamados números inteiros opostos ou simétricos. Então, resumindo, o que significa isso? Dois números que possuem o mesmo módulo são chamados de números opostos. Tá? Então, simples. Qual é o oposto de menos 40? Mais 40. Qual é o oposto de mais 40? Menos 40. Porque são números que possuem o mesmo módulo. Qual é o oposto de menos 100? Mais 100. Tá? E vice-versa. O oposto de mais 100 é menos 100. Então, oposto ou simétrico, tá? Tanto faz usar uma palavra ou outra. Ele são números que possuem o mesmo módulo. Tá? Olha os exemplos. Mais 3 e menos 9 são números opostos ou simétricos. Quer dizer o quê? Que mais 9 é o oposto ou simétrico de menos 9 e vice-versa. O que é vice-versa? Que o contrário também serve, que menos 9 é o oposto ou simétrico de mais 9. Então a gente tem aí isso para números inteiros opostos ou simétricos. Tá? E aqui chegou a nossa atividade. É somente a atividade 2 e 3 da página 40. Tá? Eu trouxe a 1 aqui para a gente entender melhor esse negócio de distância. Tá? Por exemplo, a distância do mais 5 ao zero. Vocês observam aqui, ó, onde está o zero e onde está o mais 5. Então, essa distância aqui é de 1, 2, 3, 4, 5. A distância é de 5. Do menos 8 ao zero, menos 8 está aqui, nesse sentido. Aqui à esquerda. Mas a distância dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para chegar ao zero. A distância dele também é de 8. Tá? Do menos 3 ao zero, distância de 3. Do mais 7 ao zero, distância de 7. Desse lado aqui, não é nem relacionado aí a módulo, mas para a gente entender a distância de um número para outro que não seja o zero. E aqui a gente tem de menos 5 ao mais 5. Então, observe aqui, você tem aqui o mais 5, tá? Pronto. Você tem aqui o mais 5 e o menos 2. Qual seria essa distância? Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Distância de 7. Lógico. Tá? Eu posso também ver a distância
do menos 2 até o zero, que eu já sei que é 2, e do mais 5 ao zero, que eu já sei que é 5. Então, 2 com 5 também dá 7. Tá? A mesma coisa a distância do menos 9 ao menos 1. Do menos 9 ao menos 1. Observe que não é até o zero. Se fosse até o zero, era de 9, mas ele parou uma antes. Então a distância vai ser de 8. Vocês podem conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou no menos 1, 8. Distância de 8. Então, essa atividade, 1 não é para responder, né? É apenas a 2 e a 3. Então, escreva os módulos dos números. Lembrando vocês que módulos a gente representa assim, tá? Eu vou fazer módulo de mais 25 aqui igual e dizer a resposta, né? Qual a distância desse mais 25 até o zero, tá bom? Então a gente vai responder aí essas atividades. A atividade 3 é bem simples, dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, 20. Está dizendo que o módulo desses dois números é 20. Quais são esses números? Vamos escrever quais são os dois números que têm como módulo 20. Ok, deu a pausa no vídeo, tá bom? Responda essas questões e depois volta aqui, dá um play para a gente continuar, tá bom? Continuando, nós vamos aqui agora para as páginas 41 e 42 fazer a comparação de números inteiros. É algo relativamente fácil, mas que às vezes se torna difícil pelo que a gente já está acostumado dos números somente positivos, dos números naturais. Então agora a gente vai ter que aprender a comparar esses números com base na reta numérica e também depois, a reta numérica é só o início, para a gente ter uma ideia. Depois a gente precisa aprender a comparar normalmente. Comparar o número é saber quem é maior em relação a outro, tá? Ou se é igual e por aí vai. Veja essa reta numérica. Observe aí. 0, 1, 2, 3, 1, que a gente está acostumado. E a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. E aqui, três informações importantes. Primeira, mais 4 está à direita de 0. Por isso dizemos que mais 4 é maior que 0. Aqui está o 0, tá bom, gente? Então, como vocês podem ver aí, e à direita dele está o mais 4. Então, significa que o mais 4 é maior do que 0. Esse símbolo aqui a gente lê maior. Tá? Maior que. Se for assim, é menor. Tá bom? O 0 está à direita de menos 3. Por isso dizemos que 0 é maior que menos 3. Faltou menos aqui. Então, o que acontece? Aqui nós temos que o número que está à direita do outro é sempre maior. Tá? Então, feita a correção. 0 está à direita de menos 3, por isso dizemos que 0 é maior que menos 3. Olha onde está o menos 3. Então, o número, quanto mais vai para a esquerda, mais ele vai diminuindo. Tá? Vocês observam que o módulo vai aumentando, né? Porque o módulo de menos 3 é 3, o outro 4. O módulo vai aumentando, mas o número está diminuindo. Então, tenta colocar essa ideia na cabeça de vocês. Quanto mais à esquerda do zero, quanto mais abaixo do zero, o número só vai diminuindo. Então, o zero, por estar à direita do menos 3, ele é maior do que o menos 3. Tá? 0 é maior do que menos 3. Menos 1 está à direita de menos 4. Olha aqui o menos 1. Tá? Olha aqui o menos 4. Então, se vocês observar, o menos 1 está à direita. Então, o menos 1 é maior do que o menos 4. Faltou outro menos aqui também. Tá? É menos 4. Então, o menos 1 é maior do que menos 4, porque está à direita. Então, fica claro aqui, de modo geral,
a nossa informação, dois números inteiros quaisquer, o maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica. Então, simples e fácil, tá? Vamos comparar aqui o menos 5, com o mais 5. Então eu pergunto, qual dos dois está à direita do outro? Lógico que é o mais 5. Então, se o mais 5 está à direita do menos 5, é porque o mais 5 é maior do que menos 5. Tá? Então, nós temos aqui que mais 5 é maior que menos 5. O mesmo acontece se eu fizer aqui. Menos 5 é menor que mais 5. Tá? Então, essas informações, a comparação de número é isso. É você poder dizer quem é o maior e quem é o menor. Simples, só observar quem está mais à direita desses números. Tá? Então, do mesmo jeito aqui, ó, menos 4 e menos 3. Quem está à direita? Menos 3. Então, menos 3 é maior que menos 4. Então, coloca essa ideia na cabeça de vocês, porque senão corre o risco da gente olhar 3 e 4, pensar no módulo 4 é maior que 3. Sim, o módulo é, mas o relação número com sinal de menos, não. Tá? Então, 0 aqui vai ser maior que qualquer número que tiver à esquerda dele. Menos 1 vai ser maior de qualquer número que tiver à esquerda dele. E assim acontece com os positivos também. Mais 4 é maior de qualquer número que tiver à esquerda dele. Pode ser o 3, 2, 0 ou menos 4, etc. Tá bom, gente? Então a comparação é isso. É você imaginar quem está mais à direita. E aqui tem umas perguntinhas onde não tem a reta para a gente observar, né? A temperatura de algumas cidades do mesmo dia. Tóquio, Montevidéu, no Uruguai, Londres, na Inglaterra, Oslo, na Noruega e Rio de Janeiro, no Brasil. São cidades com temperaturas aí registradas. 0 grau, mais 22, menos 3, menos 10 e mais 30. Nesse dia estava mais quente em Montevidéu ou Rio de Janeiro? Olha, eu trouxe aqui a reta para a gente poder observar. Tá? Montevidéu está com mais 22. E Rio de Janeiro está com mais 30. Observando essa reta numérica, logo, quem vai ficar à direita? Aqui eu vou seguir fazendo mais 6, mais 7, até eu vou chegar no mais 22, tá? Mais 22, e mais na frente que eu vou chegar no mais 30. Observe que o mais 30 vai estar à direita, ele é maior do que o mais 22, né? Então significa que no Rio de Janeiro estava mais quente. Montevidéu ou Tóquio? Tóquio está com 0 grau. Da mesma maneira, o 0 está aqui, tá? E o 22 vai estar à direita desse 0. Então significa que Montevidéu agora vai estar mais quente. Tá? Temperatura de 22 graus, a outra está 0 grau. Tóquio ou Londres? Tóquio está aqui e Londres está com menos 3. Londres está à esquerda. Observa? Então aqui está mais quente do que aqui. Os dois estão frios. 0 grau e menos 3. Mas aqui em Tóquio está mais quente do que aqui. Oslo ou Londres? Londres, a gente está aqui com Londres. Menos 3 graus Celsius, ou 3 graus negativo, abaixo de 0. E Oslo está com menos 10. Se eu for continuar fazendo, o menos 10 vai estar aqui na frente. Aqui para a esquerda aqui. Significa que quem vai estar à direita? O menos 3. Então, lógico que Londres vai estar mais quente do que Oslo. Apesar dos dois estão gelados, mas está mais quente do que Oslo, porque Oslo está a 10 graus negativa, 10 graus abaixo de 0, e esse é apenas 3. Londres ou Rio de Janeiro? Londres está aqui, Rio de Janeiro está à direita. Tá? Então, lógico que Rio de Janeiro vai estar mais quente. Em qual dessas capitais fez mais frio nesse dia? Qual o número que está mais à esquerda de todos esses aqui? A gente percebe que é o menos 10, lógico que Oslo foi aí a capital que fez mais frio nesse dia, tá? E o dia mais quente, óbvio que foi o Rio de Janeiro, que está mais à direita
na reta numérica. Tá? Às vezes a reta numérica não vai estar aí. A gente precisa apenas imaginar esses números numa reta numérica para poder acertar as próximas atividades. E aqui, para finalizar, algumas informações importantes. Uma temperatura de 5 graus acima de zero é maior que a temperatura de 10 graus. 5 graus acima de zero é maior do que a temperatura de 10 graus abaixo de zero. Está aqui o 5 acima do zero, tá? E está aqui o 10 abaixo de zero. Então, aqui não dá para a gente ver a direita ou a esquerda, mas eu posso imaginar acima e abaixo. Quem tiver mais acima é maior. Então, observa que o mais 5 é maior do que o menos 10. Ou o menos 10 é menor do que mais 5. E aqui uma informação importante que vocês podem estar lendo. Qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo. Não interessa. Se ele é positivo, ele é maior do que qualquer outro negativo. Por exemplo, mais 1 é maior que qualquer número negativo. Pode ser o mais absurdo que seja. Menos 1000. Menos 1 vai estar à direita. Então ele é maior do que menos 1000. Tá? Outra situação. Uma temperatura de 0 grau é maior que a temperatura de 10 graus abaixo de zero. Olha só. Está aqui 0 grau e o outro está abaixo de zero negativo. Então qualquer número inteiro negativo é menor do que zero. Tá? Então 0 vai ser sempre maior do que qualquer número inteiro negativo. Tá? Não importa qual é o número. O 0 vai ser sempre maior. Tá? E o número negativo vai ser sempre menor do que o 0. Outra observação. E aí agora é 5 abaixo de 0 e 15 abaixo de 0. Entre dois números inteiros negativos, o maior é aquele que está a uma distância menor do zero. Ou seja, o maior é aquele que tem menor módulo. Aqui pode dar um nó na cabeça de vocês, né? Menos 5 e menos 15. Quem é o maior? O que está a uma menor distância do zero. Qual está mais próximo do zero aqui, gente? Qual está mais próximo? É o menos 5 ou o menos 15? Então vocês observam aí que o menos 5 está mais próximo. Então ele é maior, porque ele está acima do outro. Ele está à direita do outro. Então, se eu olhar para o módulo, aqui é 5 e aqui é 15. O que tem menor módulo é esse, porque os dois são negativos. Então, esse é o maior. Menos 5 é maior que menos 15. Então, é importante isso aqui. Ó. Entre dois números inteiros negativos, o maior é aquele que está a uma distância menor do zero. O que estiver mais próximo do zero vai ser o maior, quando os dois forem negativos. Tá? E aí, nossa atividade, para finalizar, vocês têm aqui que escrever apenas isso, se é maior, se é menor, mais 13, zero. Vai fazer o mais 13 e escolher o símbolo. É maior ou menor do que zero? De acordo com o que a gente acabou de ver nas nossas explicações. Tá bom? E a atividade 6, considere os números, o maior dos números e o menor dos números. É só dizer qual é o maior deles e qual é o menor deles. Se estiver difícil, se estiver sem entender, basta vocês fazer aí, colocar em ordem, imaginar eles numa reta numérica, tá? Zero como origem, e ver qual que vai estar esquerda. Claro que vocês vão fazer uma reta com todos esses números. Mas só imaginar aí uma reta numérica, é possível vocês estar resolvendo aí essa atividade, tá? Lembrando vocês que nós temos a origem, sentido positivo, sentido negativo, e quem estiver à direita vai ser maior do que o que está à esquerda. Lembrando, entre 2 positivo, o maior vai ser o que tiver maior módulo, o que estiver mais afastado do zero. Entre 2 negativo, o maior vai ser o que estiver mais próximo do zero, porque ele vai estar à direita do outro. Entre um positivo e um negativo, o maior é o positivo. Entre o zero e um negativo, o zero vai ser sempre o maior. Tá? Se for 0 e um positivo, é lógico que o positivo vai ser maior, porque ele está à direita desse número. Então, basicamente é isso. Tá? Agora vocês vão responder as atividades, tá? E nos vemos aí num próximo vídeo, numa próxima oportunidade para a gente continuar com os estudos sobre os números inteiros.
Então, aprenda bem essas partes iniciais, porque elas são importantes e fundamentais para a gente entender os próximos passos que vêm por aí. Ok? Então, até a próxima.